Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O livro que eu vou trazer hoje para vocês, ele não é um livro assim de personagens, né, que tem a ver com o nome do meu canal, né, que é Personagens Literários. Mas os personagens desse livro somos nós. É um livro de C.S. Lewis e para quem já conhece C.S. Lewis e para quem não conhece também, ele é um autor muito profundo. Então, para você entender o C.S. Lewis, você tem que ter assim uma bagagem muito grande assim de leitura, de estudo. É um livro cristão, né? Desde já falo isso. E ele vai falar da oração. É um tema assim bem complexo, né, para o meio cristão, porque a oração, ela na verdade, ela vai falar sobre um relacionamento, uma conversa entre o ser humano e Deus. Então aí nós temos aí como os personagens principais, né, o cristão e o seu criador, que é Deus. E como eu falei, né, a profundidade de C.S. Lewis em suas escritas, né, ele já passou pelo ateísmo, ele já foi ateu e ele tem depois o encontro, né, com o cristianismo e ele passa a escrever sobre essas coisas e ele é muito profundo. Eu fiquei muito chocado assim quando eu li esse livro. Eu já tinha começado a ler, né? Vou até mostrar aqui para vocês. O livro é Como Orar, de C.S. Lewis. Ele vai trazer assim um choque muito grande para a gente, porque muitas vezes a gente vai orar, vai falar com Deus e a gente não sabe como fazer isso. E a gente vai lá e é interessante o que ele vai falar, porque ele vai dizer que muitas vezes a gente se ajoelha ou a gente senta para conversar com Deus e a gente começa a querer dar conselhos para Deus. Ah, Deus, age dessa forma, se o Senhor fizer assim, vai ser melhor, né? E ele vai dizer que Deus sabe tudo, toda a nossa história. Deus, ele não está preso nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Ele está preso. Então ele sabe tudo. Aí eu disse, poxa, então por que orar? Para que orar? Se ele sabe tudo, se ele conhece tudo, ele sabe até o que a gente vai pedir, então para que eu vou orar? Mas é interessante que ele vai dizer que a nossa história, ela já foi montada por Deus, contando já com as nossas orações que a gente faz hoje. E ele me levou a uma reflexão bem interessante. Ele não diz isso no livro, mas eu, eu imaginei dessa forma. É como se Deus escrevesse a nossa história em duas versões. Uma versão com a oração e uma versão sem a oração. É como o C.S. Lewis fala, né? A nossa história já está escrita. Então Deus sabe o que a gente vai fazer, Deus sabe se a gente vai orar ou não. E Ele não depende das nossas orações para ele agir, mas Ele nos leva a orar. Você vai ver na própria palavra de Deus o próprio Jesus orando, ensinando os discípulos, né, ensinando o povo a orar. Então é uma coisa que a gente não deve deixar de praticar, de fazer. Então ele vai dizer que a nossa história já foi escrita e Deus já sabia o que ia acontecer, mas ele escreveu a nossa história já sabendo que naquele tal dia a gente se ajoelhou e falou com ele. A gente se ajoelhou, quebrantou o nosso coração e foi conversar com ele para saber qual a decisão que a gente vai tomar. Então é uma coisa que a gente precisa sempre estar fazendo, falando com Deus. E como eu estava dizendo, né, nos meus pensamentos, na minha imaginação, é como se Deus tivesse escrito a nossa história em duas versões, uma com oração e a outra sem oração. Então cabe a nós, como personagem da nossa história, né? Nós somos personagens, nós temos um autor que é Deus. Cabe a nós escolher qual a versão da nossa vida que a gente vai tomar a decisão. É aquela versão sem oração ou aquela versão com
oração. E esse livro é muito interessante, muito bom. No começo você tem esse choque, né? Porque a gente muitas vezes vai orar sem saber, achando que Deus é alguém que a gente pode colocar na parede, mas na verdade a gente não coloca Deus na parede. Deus não está nem aí se a gente quer colocar ele na parede, se a gente vai com a intenção de reclamar, de nos queixar, de cobrar dele algo imediato. Deus não está nem aí para isso. Ele quer a gente com o coração quebrantado diante dele, porque ele sabe o melhor para a gente. Ele conhece, como eu já falei, ele não está preso no tempo. Então ele sabe o que a gente precisa, mas ele quer o cristão falando com ele. Eu tive já experiências na minha vida que eu passei 3 meses em um propósito de oração e Deus não me ouviu imediatamente, Ele não atendeu imediatamente aquilo ao qual eu estava pedindo, mas Ele me deu forças. Nesse período que eu passei, Ele me deu forças para eu continuar caminhando. Ele me deu coragem, Ele me deu ânimo, Ele me deu alegria. Então Ele trabalhou em meu coração durante esse período que eu estava em um propósito com Ele. Então é por isso que a gente percebe que a oração ela é eficaz. Mesmo Deus sabendo que nós precisamos que Ele haja em determinadas situações da nossa vida, mas Ele quer que a gente esteja ali, tendo esse relacionamento com Ele. Então, né, cabe a você agora pegar esse livro e você, se quiser ler, né, é muito interessante a visão de C.S. Lewis que ele tem sobre oração. Ele vai contar experiências fantásticas, experiências que ele teve através da oração e que realmente a gente vai entender que nós precisamos sim ter um relacionamento com o nosso Criador. Porque Deus ele não é um tirano, ele não é um algoz, né? Ele tá ali para simplesmente fazendo a gente de marionetes ou de um robô, né, que é programado para determinadas coisas. Não. Deus não pensa assim sobre nós. Deus não nos criou dessa forma. Ele nos criou com livre-arbítrio e Ele deseja muito, Ele quer muito que a gente tenha um relacionamento com Ele, tenha uma conversa com Ele. E isso a gente aprende na prática, a gente aprende através da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, lendo pessoas como C.S. Lewis. Né? Aqui vai ter vários, cada capítulo ele vai pegar um autor, até livros que ele escreveu, o próprio C.S. Lewis escreveu, e ele vai tirar ali experiências e conceitos que pessoas tiveram sobre a oração. E ele vai destrinchar nesse livro como a gente precisa melhorar o nosso posicionamento quando a gente vai orar. Então é um livro maravilhoso, fantástico, não deixe de ler. Então, gente, se você gostou, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações para que eu possa estar colocando aqui mais vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.